Olá, tudo bem com você? Aqui é o canal Projeto Missão Actos. Hoje nós vamos fazer um react sobre um trabalho maravilhoso, bem oportuno, do Efeito Expresso, que fala sobre as megas igrejas, que fala sobre o Evangelho da Prosperidade. E nós já praticamente temos o nosso canal com a ideia, né, e a missão, que não é fácil, de resgatar a essência da igreja primitiva. E resgatar a essência da igreja primitiva, e vendo esse trabalho de Efeito Expresso memorável, um trabalho maravilhoso, oportuno, bem contextualizado, e aproveito aqui já para parabenizá-lo, né? Uma obra muito bem elaborada, muito bem assertiva, os contextos, as narrativas e as imagens muito oportuna e apropriada para o que estamos vivendo e o que estamos vendo. Então nós vamos hoje fazer alguns comentários, não depreciando o trabalho que está excelente, mas agregando valor ao trabalho dele, mas facilitando inclusive a compreensão de você que vai conosco acompanhar esse trabalho. E acredito que muitos não teve a oportunidade de ter acesso a esse estudo, e é um estudo de pesquisa, acredito eu, acadêmico, apologético, cristão, dentro da regra de fé e prática da moral judaico-cristã, dentro daquilo que preconiza a Bíblia e não dentro daquilo que se ouve nos púlpitos. Nós gostaríamos de convidá-los a fazer parte desse react. Nós vamos fazer isso com você e por você. Vem conosco. A minha pergunta é: o que a igreja se tornou? Um comércio? O que a igreja virou no decorrer dos séculos? A religião sempre foi um negócio lucrativo. Assim começa uma reportagem. Muito bem. Não precisamos dizer que Mark Twain é um dos maiores, se não o maior escritor norte-americano. Em que a igreja se tornou? Essa é a primeira pergunta que é feita pelo nosso irmão que fez esse trabalho maravilhoso. Em que a igreja se tornou? E vou aproveitar o próprio nome do canal, Efeito Expresso. Qual o efeito que a igreja provoca na comunidade dentro daquilo em que ela se tornou, mas sofismada e subliminarmente ela deixou de ser. Porque o que nós vamos ver aqui é em que uma igreja se tornou, deixando de ser, com relação à igreja primitiva. Essa é a primeira pergunta que nós queremos que você perceba. E acompanhe conosco. Da revista Forbes sobre os pastores mais ricos do Brasil. This is about the churches who exploit people's faith for monetary gain. Em 2013, a publicação levantou o patrimônio dos principais pastores brasileiros e fez uma lista dos 5 mais ricos do país. No top 1 da lista está o pastor Edir Macedo, com uma fortuna estimada de 2 bilhões de reais. Em seguida vem Valdemiro Santiago, com cerca de 400 milhões. Depois segue o famoso Silas Malafaia, com cerca de 300 milhões de reais. Se você mostrar aquele xoxo, né, aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente. Mega igrejas. Eu quero destacar aqui uma palavra. Tem que ser um super-herói do povo. Se nós formos somar a fortuna dessas pessoas citada nesse trabalho maravilhoso, dá para fazer inveja a alguns PIB de algumas pequenas nações ou de alguns estados do próprio país. Mas quando a gente para fazer um react de um trabalho desse, e já tendo nós um canal com essa visão de resgatar a essência da igreja primitiva,
primeira coisa que precisa ser desconstruído ou refutado é que Jesus ele foi um pastor. E um pastor de ovelhas com cheiro de ovelhas. Ele não foi um gerente, um executivo. Ele não foi um CEO. Ele não foi um excelente administrador de empresa. Ele foi um homem simples, um homem humilde, que procurava atender os anseios do povo e trazer a justiça e a lei de Deus para que houvesse um equilíbrio social, para que todos pudessem ter o mesmo acesso a benefícios que naquele tempo era só acessível aos fariseus, que eram os doutores da lei. Então, nós começamos a perceber que tem alguma ligação e alguma lógica natural do período de Jesus com atualmente dentro do Evangelho da Prosperidade e que nós estamos vendo. Até pouco tempo atrás eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo, ou a polêmica teologia da prosperidade, que também é conhecida como Evangelho da Prosperidade. Porém, depois de um longo caminho pesquisando sobre eles, eu observei um buraco que se estende não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, onde há muito mais desses famosos pregadores multimilionários do que a maioria de nós conhecemos. You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. O conceito de mega igreja geralmente se define como uma congregação regular de pelo menos 2.000 membros. Muitas vezes são lideradas. Mas o que é liderar? O que é liderar? Liderar, no entendimento bíblico, é fazer discípulo. O grande problema que nós estamos vendo, eu particularmente já fui expulso de 2 igrejas por refutar esse pseudo-evangelho, que é o evangelho da tirania da felicidade, que é o evangelho do império do medo, que é o evangelho do triunfalismo, que é o evangelho do determinismo, que é o evangelho da exclusão, não apenas social, mas da exclusão da igreja. Ou seja, o evangelho da prosperidade exclui a igreja do seu papel cristão ou cristocêntrico. Por que exclui a igreja do seu papel de ser igreja cristocêntrica? É porque Jesus ele deixa de ser o centro dessa igreja para que o centro dessa igreja seja o homem, o marqueteiro, o herói, o camarada das questões motivacionais, da neurolinguística, da psicologia aplicada, da autoajuda. E abro aqui um parêntese. Uma coisa que vem irradiando dentro de comunidades pobres e carentes, dentro de pessoas que não conseguem formar uma opinião ou um juízo de valor do que é realmente ser igreja. O próprio Jesus, diante de seus discípulos, ele sai daquele mega templo e ele vai dizer: estão vendo isso aí? Essa maravilha que vocês levaram muito tempo para construir? Em 3 dias eu vou derribar tudo isso e vou construir um novo templo. Ou seja, Deus não habita em templos feito por mão de homens, quanto mais em megatemplo. Então, muitas dessas pessoas abusaram da boa-fé, mas de uma boa-fé dentre comunidades carentes, necessitadas e que passa por um problema de injustiça social.
Então, é muito oportunismo fazer o politicamente correto dentro de uma igreja dizendo ser evangelho. Então, o centro da igreja deixou de ser Jesus e passou a ser o homem, passou a ser a celebridade. Ou seja, não vamos mais para a igreja de Jesus, hoje nós vamos para a igreja do fulano de tal. É esse o argumento. Por pastores carismáticos que atraem multidões com suas mensagens inspiradoras e uma vibrante cultura. No entanto, por trás dessa imagem de sucesso, há um lado sombrio que muitas vezes passa despercebido pelo público. As mega-igrejas se tornaram um fenômeno em meados do século XX, onde quase todas as igrejas, que são consideradas mega-igrejas atualmente, foram estabelecidas após 1955. Desde aquela época, o número de mega-igrejas e seu tamanho médio aumentou ano após ano. Para muitos, as mega-igrejas são positivas tanto para os indivíduos que buscam engajamento espiritual, quanto para as comunidades que se beneficiam dos programas e serviços que essas igrejas oferecem. Mas a filantropia, associação, isenção fiscal, tudo isso em nome de Deus. E quando nós pegamos essa parte aí de mega igrejas, eu começo a pensar o seguinte: a igreja primitiva ela funcionava nas casas. Então, quando nós aqui do canal trouxemos a proposta de resgatar a essência da igreja primitiva, e que nós estamos aqui endossando o trabalho maravilhoso que foi feito pelo nosso irmão, o Efeito Expresso, nós conseguimos alcançar a mentalidade dele, a ideia dele, o conceito dele, porque nós aqui defendemos que resgatar a essência da igreja primitiva é exatamente não mais priorizar megas templos, ar-condicionado central, bancos acolchoados, pregadores multimídia, questões motivacionais, são animadores de palcos. Parece, sabe o quê? Aqueles MCs americanos que são mestres de cerimônia, que introduz uma preparação do público para receber o cantor, o astro principal da música. Então, nós vemos nesses pastores os MCs da prosperidade. E é complicado porque imagine você num país em que a miséria, a pobreza, ela está em larga e em grande escala, e a proposta de fazer a pessoa ficar rica, adquirir a prosperidade, dando de repente o seu tudo ou a única coisa que tem, na esperança de ganhar alguma coisa em troca, e isso nunca foi proposta do Evangelho nem de Jesus, a gente percebe que nós estamos vivendo uma nova indulgência, só que agora não católica. Nós estamos vivendo um período da indulgência evangélica da prosperidade. O próprio Lutero vai para as ruas, vira a mesa, repudia a exigência das indulgências em nome de Deus e da religião. E o que nós estamos vivendo hoje, nesse documentário maravilhoso, é que o Evangelho da Prosperidade nada mais é de que uma nova edição de indulgência dentro da religião, usado até por uma boa-fé ingênua de um povo carente, miserável, e que por trás disso existem marqueteiros, agência de publicidade, psicologia aplicada para trabalhar a mente desse povo no uso da neurolinguística, palavras de efeito, promessas que Deus não fez, e nós já estamos cansados de dizer isso aqui no canal.
Por exemplo, vem buscar seu carro zero. Deus vai te dar uma casa própria. E essas palavras de efeito, elas chegam no inconsciente das pessoas pela emoção e faz as pessoas acreditar em algo que não é real. Então, nesse documentário, nós vamos aqui trazer duas coisas. As possibilidades são variáveis para eu ter prosperidade. Mas a realidade, para eu ter prosperidade, ela não é variável. Ela é constante. Sabe qual é a realidade? A realidade é que para eu ter prosperidade, para você ter prosperidade, você não tem que pegar seu dinheiro, ou seu único, ou seu tudo, e colocar na mão do seu herói. A realidade constante é que você tem que trabalhar duro para você ter prosperidade, para você ter sua casa, comprar seu carro zero, para você ter uma vida estável. Não precisa ser rico, mas pelo menos ter uma vida financeira equilibrada, satisfatória e confortável, mesmo sabendo que o próprio evangelho não é confortável, a vida não é confortável. Então nós estamos vivendo um período, ou um novo período de indulgência. E indulgência pior do que o período da Igreja Católica medieval. À medida que o fenômeno cresceu em popularidade, também surgiram diversos problemas. A centralização do poder, a pressão social, a comercialização da religião e a imagem idealizada. Nós falamos há pouco agora de que Jesus sai do centro e o homem assume a posição de Jesus. Agora o centro é o homem. A igreja não é mais cristocêntrica. A igreja do Evangelho de Prosperidade, ela não é cristocêntrica. Ela é uma igreja focada na celebridade humana. Ou seja, é a divinização do homem. O homem passa a ser considerado um Deus. E às vezes, e por muitas vezes, idolatrado pelos seus membros. Além de herói, se torna ídolo. E aí há o perigo, inclusive, da idolatria. E muito dessas celebridades são idolatradas pelo próprio povo evangélico, que inconscientemente, ou enganosamente, ou ingenuamente, estão seguindo homens, estão acompanhando, idolatrando homens, se esquecendo que o centro da igreja cristã protestante, e a usar aqui o termo evangélico, sempre foi e sempre será Jesus. Então, o centro do poder político e religioso deixou de ser Jesus e passou a ser o homem. E aonde tem massa, tem política e tem poder. E se tem política, tem poder, tem dinheiro. E se tem dinheiro, tem conhecimento. Então o povo precisa adquirir esse conhecimento, esse material, para se libertar desse controle, dessa poderosa armadilha de principados e potestades colocado pelo próprio Satanás dentro do evangelho no mundo. Dos líderes religiosos são apenas alguns dos problemas que precisam ser enfrentados. Bem, este vídeo não tem a intenção de generalizar as igrejas ou as pessoas religiosas. Reconheço que há diversas comunidades religiosas que fazem um trabalho importante e positivo em nossa sociedade, inclusive algumas que eu mesmo já participei. Com isso em mente, me acompanhe neste vídeo enquanto exploramos uma visão mais ampla sobre esse assunto. Durante a pandemia, uma grande polêmica surgiu, onde muitas pessoas afirmaram que o governo dos Estados Unidos estava priorizando mega-igrejas nesse período. Lançado em abril de 2020, o Programa de Proteção das Folhas de Pagamento é um programa cujo objetivo original era ajudar financeiramente. Quando eu vejo essa abordagem sobre o governo americano em socorrer megas igrejas no período da pandemia, eu me lembro muito bem do desespero de muitos líderes aqui no Brasil, quando os membros deixaram de ir para a igreja. E que as igrejas foram fechadas pelos lockdown. E me acompanha. Igreja fechada, não tem culto,
não tem arrecadação, os pastores ficam preocupados, porque a receita praticamente caiu ou desapareceu. E sabe o que foi o pior? É que muitos desses membros que deixaram de ir à igreja no período da pandemia, até hoje não voltaram. E os pastores entraram em desespero, muitas igrejas foram fechadas, muitos templos alugados a peso de ouro foram devolvidos. E, por incrível que pareça, muitos desses membros tiveram os olhos abertos pela própria pandemia. Então eu vejo Deus aí, na pandemia, dando uma sacudida na nossa cabeça e fazendo a gente repensar o Evangelho de Jesus Cristo e fazendo a gente usar instrumentos para se libertar dessas algemas que é o Evangelho da prosperidade. Ou seja, o púlpito das igrejas virou um banco de negócios. Parece que a Wall Street saiu de Nova York, parece que as bolsas de valores saíram de onde elas sempre estiveram e vieram para os púlpitos das igrejas. Um balcão de negócios. E isso é triste e isso é preocupante, porque muitos pastores estão até hoje esperando seus membros voltar, mas foram incapazes de ir até seus membros, como Jesus fazia. Primeiramente as pequenas empresas, com a ideia de proteger muitos empregos. O problema é que muitas pequenas empresas reclamaram que não receberam a ajuda prometida, apesar de estarem à beira da falência. Em um artigo da BBC Brasil, a SBA, o órgão responsável pela implementação do programa, informou que o total de recursos repassados a organizações religiosas foi de cerca de 7,3 bilhões de dólares, que dá cerca de 37 bilhões de reais. Observe aqui, 7,3 bilhões de dólares. Agora pare e pensa comigo só mais um pouquinho. Essa vultosa quantia tem provocado mudança e transformação de vida na sua comunidade? Na minha comunidade? Você consegue enxergar que esses líderes da prosperidade de megas igrejas estão cada vez mais ricos e bilionários e você cada vez mais pobre e necessitado? E muitas das vezes, perigosamente, colocando isso na conta de Deus. E não muito achando ou crendo que Deus não cumpriu com a sua palavra, quando na verdade Deus não prometeu prosperidade para nenhum de nós. O próprio Jesus disse: na vida tereis aflições, mas tende de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nada no ministério de Jesus, preste atenção nisso, nada no ministério de Jesus saiu do bolso dele. Não houve um mês de salário ou de remuneração dentro do ministério de Jesus. Muito pelo contrário, Jesus vai dizer que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ou seja, foi uma resposta para um doutor da lei, para um fariseu, que disse para ele, iria para onde ele fosse, iria com ele. E Jesus responde: errai por não conhecer as Escrituras, e traz essa palavra. As andorinhas têm ninhos, os lobos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem de reclinar a sua cabeça. Então não há nenhuma ligação entre o ministério de Jesus e o Evangelho da prosperidade. Embora alguns argumentaram que o auxílio dado às igrejas é plenamente justificado por se tratarem de organizações que empregam muitas pessoas, outros argumentaram que a situação não é tão simples assim. Pete Evans, representante da Trinity Foundation, afirmou que muitas mega igrejas receberam recursos desse programa, apesar de terem grandes reservas de dinheiro, e que vários dos líderes delas são figuras conhecidas que levam um estilo de vida mega luxuoso. Embora possa parecer para alguns crentes que essa grandeza não segue os ensinamentos religiosos, outros afirmam que os televangelistas estão corretos. Analisando diversos outros casos sobre as grandes fortunas acumuladas por certos pregadores, eu percebi que algo não se encaixava. E é isso que nos leva ao nosso próximo tópico. O nosso amigo do efeito expresso, ele percebe que algo não se encaixa.
eu também percebo que algo não se encaixa e o canal Projeto Missão Actos está aqui para isso. Mas a grande pergunta que nós fazemos é: você também percebe que algo não se encaixa? O seu cartão de crédito é muito mais que uma maneira de pagar as contas e eu posso te provar. Na verdade, ele pode oferecer muitos benefícios que grande parte... É uma ordem. É ordem. Isso é regra. Isso é ordem. Isso é lei. Você percebe que a conta não fecha? Porque olha só, isso é regra, é lei, é uma obrigação. Parece que se você não fizer, vai preso, a polícia federal vai bater na porta da sua casa, te pegar 6 da manhã e te levar para um presídio de segurança máxima, se você assim não o fizer, com relação ao seu dízimo, com relação a fazer ou obedecer às sugestões que vêm dos púlpitos, dos televangelistas, dos pregadores de mídia e desses líderes de megas igrejas. Devolver o dízimo porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus. Isso aí não é seu, não. Há um movimento que vem crescendo dentro das maiores igrejas do mundo, que tem como base o conceito da fé, e seus ensinamentos são muitas vezes referidos como o evangelho da prosperidade. Quando você pensa em mega igrejas, é provável que você pense em um pregador sorridente em frente a uma enorme multidão, possivelmente vestindo um belo terno. E esse pregador provavelmente viaja em jatos particulares e vive em mansões. Isso porque muitas mega igrejas estão associadas a essa conhecida teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um termo genérico. Vive em megas mansões, andam em jatos particulares. Jesus caminhava a pé, ao sol, a pinos, em ruas de chão, em vilarejos, em aldeias, em comunidades e mais comunidades. E o único veículo ou mobilidade que Jesus solicitou foi aquele jumentinho escolhido, preparado, separado por ele, para ele entrar em Jerusalém na certeza da crucificação. Porque até o túmulo de Jesus foi emprestado por um senador chamado José de Arimateia. A casa da Santa Ceia foi emprestada. Jesus não tinha nenhuma propriedade. E quando ele envia os apóstolos, ele diz assim: não levem nada, nem os apóstolos, nada, não levem nada. E se bater numa casa e não receber vocês, sacode a poeira e segue. Jesus disse para os seus apóstolos: não levem nada, não esperem nada, não pedem nada, só vão. Para um grupo de ideias que iguala a fé cristã ao sucesso material e particularmente financeiro. A princípio não parece nada demais, mas quando refletimos um pouco e começamos a observar algumas mega igrejas, nos perguntamos: como realmente funciona? Bem, tudo começa com sua fé. Outra crítica que se faz comumente à teologia da prosperidade é que ela acaba sendo terrivelmente materialista. E nesse sentido, ela está dentro de um universo em que algumas igrejas acabam usando isso como máquina de fazer dinheiro. Em seguida temos o dízimo. O conceito inicial de dízimo é a ideia de que você doe de alguma forma 1/10 de seus ganhos para uma organização religiosa. A maioria das casas de culto dependerá das doações de sua congregação para continuar suas operações, principalmente as mega igrejas. E até aqui não há nenhum problema com isso. E as igrejas cristãs sempre tiveram o dízimo. Então a função do dízimo é a manutenção da obra de Deus. Porém o dízimo Quando eu escuto que o dízimo ou a obrigatoriedade do dízimo é para a manutenção da obra de Deus ou do templo, ou dos megatemplos, eu estou negando o que Jesus disse. Porque se em Hebreus nós vemos em Melquisedeque
E o escritor aos Hebreus, ele diz assim, ó, mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. E mudando também a lei, acaba o tabernáculo. Acabando o tabernáculo, acaba-se o templo. Acabando-se o templo, a exigência ou a necessidade de manutenção do templo pelo dízimo também cai por terra. É por isso que a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, ela acontecia, crescia nas casas. Porque eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Não estamos aqui demonizando comunidades cristãs. Nós estamos aqui falando contra uma obrigatoriedade que é narcisista, imperativa, impositiva e terrorista. Porque é pelo medo. Ainda tem pregadores da prosperidade que dizem assim, se você não der o seu dízimo, você vai para o inferno. E aonde é que está escrito isso na Bíblia? Por meio dos ensinamentos do Evangelho da Prosperidade, nos leva a um empecilho. Pois agora não se trata apenas de doar o seu dinheiro para uma igreja. Torna-se um caso em que você está trocando o seu dinheiro por uma prosperidade material. Não é mais surpreendente que alguns pregadores se refiram ao dinheiro como uma semente durante sua pregação. A teoria é que se você fizer uma doação para a igreja, ou seja, plantar uma semente, o valor será devolvido a você multiplicado. Como explicado pela Vox, o Evangelho da Prosperidade é um conceito que se resume a uma crença. Eu quero voltar aqui nessa parte da semente, inclusive pela lei da semeadura. O que nós entendemos aqui, nessa máquina de fazer dinheiro, nessa lei da semeadura, o que nós vemos aqui é uma abordagem que é conhecida como sinergia. Muito aplicado, inclusive hoje, no sistema de pirâmide, onde o total é maior do que a soma das partes. Ou seja, eu faço um e faço mais um. E obrigo esse um fazer, cada um desses fazer mais um. Então, 1 mais 1, nessa matemática da prosperidade, não é 2. 1 mais 1 já é 4. Porque para cada um vai fazer um convencido, vai buscar pela publicidade, por uma série de estratégias, porque a questão é encher os templos, explodir os templos. Então, muitos desses que vão à frente vão convencidos por uma promessa de riqueza materialista, abordando a questão da fé. Ora, então nós temos aí não uma ambiguidade, mas um antagonismo e uma contrariedade muito grande. Porque se a fé é o firmamento, ou o grande firmamento, a grande convicção das coisas que se esperam, mas na certeza, na convicção de que nós não estamos vendo, mas que vai acontecer. Então a fé aqui não tem espaço para o Evangelho da Prosperidade, que aborda a questão material. A fé é você acreditar em algo que você não tem, que você não vê, mas que Deus vai prover. Não por promessas ou por mecanismo de troca. Não porque você tem que pegar o seu dinheiro e entregar para alguém com a promessa de que mais na frente Deus vai te dar muito mais do que você entregou. Então isso aí é pior do que investir em bolsa de valores. É pior do que ter um investimento na poupança ou em renda fixa. Porque pelo menos quando você investe em bolsa de valores, quando você investe em renda fixa, quando você investe na poupança, você tem pelo menos uma legalidade do direito de você ter de volta algo, alguma coisa. Com relação ao Evangelho da Prosperidade, nem a legalidade, nem o direito te alcança para que você tenha, pelo menos, a certeza de que você vai receber. Porque se alguém está no púlpito prometendo que você vai
ganhar um carro zero, ele diz que provê para você um carro zero. Ou aquilo que está prometendo. Então, o evangelho da prosperidade, ele é pior do que investir em bolsa de valores. Porque ele não te dá legalidade de ter nada ou receber nada em troca daquilo que foi prometido. Então, além de tudo, além de mentiroso, é ilegal. É ilegal, porque não há nenhum juízo de valor que ensina ou que prometa que aquilo que está sendo prometido vai realmente, literalmente, voltar para aquele que fez a profissão de fé materialista. Porque fé, no nosso conceito bíblico, ele é sobrenatural. Só que você tem que ter fé. Mas você tem que acordar 4 horas da manhã ou 5. Você tem que pegar um trem lotado, um ônibus lotado. Você tem que estar cedo no seu trabalho. Você tem que trabalhar. Você não pode faltar. Você tem que se capacitar. Você tem que estudar, melhorar cada dia para você ter prosperidade. Agora, muito embora, muitos desses líderes não pregam um prego, não fazem nada e se enriquece na ingênua fé ou boa fé de um público carente que vai ali na ânsia de uma justiça social ou de um resultado rápido para o seu problema. De que Deus recompensa a fé com sucesso material. Em outras palavras, se você tiver fé e doar o suficiente, Deus o tornará rico materialmente. Aí o que é que o pessoal faz? Pega aqueles versículos, guinda, abstrai do contexto e a partir deles faz uma releitura da Bíblia. Tudo é pacto com Deus, propósito, promessa. E muita gente vai atrás disso aí. No fim, esses pregadores e suas riquezas são vistos como uma prova de que os ensinamentos funcionam, e seus estilos de vida extravagantes não são erros ou vazamentos nas mídias, e sim uma característica do evangelho da prosperidade. Como a Vox também explica, esse conceito fornece cobertura para líderes gananciosos, e isso não é exclusivo somente de um país. Como observa Health, a riqueza dos pregadores de mega igrejas pelo mundo tem sido controversa há anos. A palavra aqui, nesse espaço aqui que nos foi presenteado pelo Efeito Expresso, é sistema. Quando eu leio sistema, eu vou lá para o grego e vou para o hebraico, e a palavra que eu vou achar é principados. Principados. Sistema. A igreja, ela não está firmada sobre nenhum sistema. A igreja de Jesus Cristo, ela está firmada sobre o seu próprio governo divino. Ou seja, não existe sistema dentro da igreja, existe um governo. O sistema que nós encontramos na palavra de Deus está fora da igreja, está no mundo. O mundo jaz no maligno, já dizia Jesus. E quando a gente fala em sistema, a gente está falando em sistema de governo, não em governo eclesiástico. Então, trouxeram o mundanismo para dentro da igreja, trouxeram um sistema de captação de renda e de riqueza do mundanismo, trouxeram a propaganda e a publicidade enganosa para dentro da igreja, trouxeram o marketing invertido e danoso para dentro da igreja, trouxeram os homens bonitos, carismáticos, chegando de carros luxuosos, para fantasiar ou criar uma ilusão e um devaneio na mente de seguidores e membros de igreja. Então, a igreja, ela está sob o governo de Cristo e não sobre qualquer sistema que possa ser criado, inventado ou articulado. Pense nisso. Você não é regido por um sistema. Você é regido por um governo, e o governo de Cristo. Caras como Joel Osteen, o pastor da mega igreja Lakewood, não precisa esconder o dinheiro que recebe da igreja, pois sua riqueza é simplesmente o sinal de sua santidade e fé. Essa ideia não é diferente da lei da atração e dos círculos de manifestação, que afirmam que você pode usar sua mente para manifestar qualquer coisa que desejar.
E quando eu olho para esses palcos, não vejo necessariamente um pregador. Vejo alguém que é mais parecido com um palestrante motivacional de autoajuda. Lei da atração, palestrante motivacional de autoajuda. Isso é neurolinguística. Isso é psicologia aplicada. Isso é técnica, não só de oratória, mas isso aí é algo que é trabalhado, articulado dentro de um universo neurocientífico, psicossocial, psicopedagogo e psicossomático. Porque muitas dessas pessoas, mesmo dentro do Evangelho da Prosperidade, quando não alcançam a promessa feita pelo herói que ele foi seguir, ou que ele foi esperar receber uma promessa, muitos desses estão desviados do Evangelho, estão com problemas psicológicos, estão hoje em consultório de terapia, muitos até perderam suas famílias, matrimônio e casamento, e ficaram numa situação tão deprimente que é preocupante. A gente ter hoje, no Brasil, numa escala de 0 a 100, 70% desviado do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho da Prosperidade, ele convence, ele não provoca a conversão, a transformação, a metanoia, a mudança de mentalidade pelo conhecimento bíblico, mas pelo engano. E nós sabemos que em João 10,10 está escrito que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, entre roubar, matar e destruir, a primeira ação dele dentro do Evangelho da Prosperidade é roubar. Como muitos têm dito, as mega-igrejas evoluíram para se tornarem mais como locais de entretenimento. Seus cultos são frequentemente encenados em grandes arenas e teatros, que acomodam milhares de fiéis, e têm valores de produção extremamente altos. Como resultado direto, a sociedade tem confundido cada vez mais os cultos das mega-igrejas como um tipo de show de entretenimento. O pastor Jeremy Howard observa que a necessidade de manter os congregantes da mega-igreja entretidos tem provocado acrobacias cada vez mais absurdas nos palcos. Isso também leva a um hype crescente no ambiente, já que a necessidade de manter os adoradores entretidos impulsiona um aumento do valor do entretenimento sobre o conteúdo espiritual. Se você se sente envergonhado pelas ações de sua comunidade, mas não se sente à vontade para falar sobre o porquê, você não está em uma comunidade saudável. Como observado pela Forbes. Quando nós observamos a questão aqui do entretenimento, nós lembramos daquela famosa frase da política do pão e do circo, muito usada inclusive por sistemas ou regimes socialistas. Mas quando nós entendemos entretenimento, voltando para a igreja de Atos dos Apóstolos, está escrito o seguinte, que aquela igreja caía na graça do povo e acrescentava almas a cada dia ao reino. O que é cair na graça do povo? Uma igreja que trabalhava socialmente, uma igreja que tinha tudo em comum, não padecia necessidade alguma. As pessoas chegavam ao pé dos apóstolos, depositavam parte dos seus bens voluntariamente. E quando Ananias e Safiras quis mentir, até porque os apóstolos não pediram nada para eles, e foram fulminados, porque mentiram ao Espírito Santo, a gente começa a perceber que muitos já foram fulminados espiritualmente. Só não caiu o corpo, mas espiritualmente está cheio de Ananias e Safira pelos púlpitos das igrejas e das megas igrejas pelo mundo todo, não só do Brasil. Os pastores dessas igrejas agem mais como CEOs do que líderes espirituais. E as mega-igrejas frequentemente estabelecem equipes de mídia e publicidade para ajudá-las a manter sua congregação e até mesmo cultivá-la.
Na verdade, toda uma indústria cresceu em torno de ajudar as mega-igrejas a se tornarem ainda mais mega e preservar suas imagens. E elas têm duas vantagens sobre as corporações tradicionais. A primeira é que elas são isentas de muitos impostos, como o imposto de renda e o IPTU. E a segunda é que elas se beneficiam de um grande volume de voluntários não remunerados, que muitas vezes dedicam grande parte do seu tempo a trabalhar em nome da igreja. E isso leva a muitos casos relacionados ao polêmico abuso de serviço, que é trabalhar em nome da igreja com o abuso do serviço. Eu já passei por isso, acredito que você também. Você já ouviu o termo coroinha de igreja? Uma vez a minha esposa disse para mim, é melhor você pegar as suas coisas e se mudar para a igreja. Porque eu já vivi isso, achando eu que estava fazendo a obra de Deus, trabalhando para a igreja como um profissional dedicado e não remunerado. Até chegar o momento de eu perceber, tem alguma coisa errada, a conta não fecha, a coisa não se encaixa, como foi dito aqui no vídeo. Foi quando eu parei e comecei a questionar algumas ações, decisões, e sabe o que aconteceu? Eu fui literalmente expulso. Porque dentro desse sistema do Evangelho da Prosperidade, se você se levanta contra o sistema para trazer de volta a igreja cristocêntrica, ao estilo da igreja primitiva, você é expulso. O líder vai passar por cima de você como um rolo compressor. E se você não tiver estrutura espiritual, você se desvia do Evangelho. Então, essa questão aí das pessoas trabalharem sem um custo e que tudo vai para uma família predominante daquela igreja, nós estamos vivendo hoje, dentro do Evangelho da Prosperidade, duas coisas nefastas e muito antigas, que é o despotismo e o nepotismo. A coisa é tão séria, o materialismo, a riqueza que vai gerar o poder, cria dentro de muitos sistemas de igrejas uma dinastia por meio de um governo déspota. Por quê? É o governo centralizado numa única pessoa. Não é descentralizado, não é democrático. E quando esse governo é centralizado na pessoa do seu líder, apenas nela, isso aí é um governo déspota. E quando essa pessoa chega a uma certa idade ou vem a falecer, automaticamente o filho que está na fila assume esta igreja. Ou, na verdade, nenhum membro dessa igreja ou desse sistema de evangelho de prosperidade nenhum membro tem sequer o direito democrático de concorrer àquela presidência ou àquele cargo, ou àquela liderança pelo voto por escrutínio de forma voluntária. Ou seja, o despotismo é tão grande que sequer o seu líder coloca o seu cargo eletivo à disposição de algum sistema. Por quê? Porque todas as entradas, toda a riqueza, toda a renda, todo o benefício fica centralizado na mão de uma única pessoa. Então, a centralização do poder vai fazer com que a riqueza dessa igreja também seja centralizada e não distribuída entre seus membros, como obra social, e na comunidade. Por que eu digo entre seus membros? Porque primeiro a ser cuidado é os da própria casa. A primeira missão do apóstolo Paulo foi fazer coletas de alimentos para os crentes pobres da sua época. Então nós vemos aí uma inversão de valores muito grande com essa questão de pressionar e oferecer e fazer com que as pessoas trabalhem na igreja quase como uma mão de obra escrava. Quando, na verdade, o único remunerado é o seu líder. Aí a coisa volta a não se encaixar. É um governo déspota. Basicamente tirar proveito da boa natureza das pessoas, pressionando-as a oferecer seu tempo para servir a igreja, sem a expectativa de recompensa ou compensação, usando o argumento de que o serviço à igreja é o mesmo que o serviço a Deus. Desde os tempos antigos, a religião sempre esteve entrelaçada com a política,
e os líderes religiosos sempre tentaram exercer influência sobre sua congregação em várias questões. Um pregador aconselhando sua congregação a votar de acordo com os valores cristãos é uma coisa. Votar de acordo com os valores cristãos. Mas quais são os valores cristãos? Ética, moral, dignidade, sinceridade, lealdade, fidelidade. Você vê isso? Ou o que você vê são membros da política, às vezes até envolvidos com drogas, subir púlpito de igrejas e fazer uso da Bíblia ou fazer propaganda eleitoral com consentimento de líderes. E muito mais. E muito mais. Será que tem sentido o líder de uma igreja obrigar toda a sua igreja a votar no seu candidato? E mais uma vez nós vimos aí o governo déspota. E ai daquele que não votar. Ou seja, é o candidato dele que ele determinou, escolheu, que é imposto para aquela igreja, dentro daquele sistema ou desse sistema, para votar. Por quê? Porque se aquele candidato ganha a eleição, o líder daquela igreja ele é beneficiado com uma série de benefícios além daqueles que nós conhecemos como dízimo. E muitos desses pastores envolveram-se na política, não pensando na comunidade cristã, não pensando na obra social, não pensando no cumprimento do primeiro e segundo mandamento, mas pensando em poder financeiro e poder político, usando a igreja como manobra, como massa de manobra. Pense nisso também. Mas um pregador usando sua posição para empurrar uma agenda específica é outra coisa. Esse aspecto sombrio da crescente influência das mega-igrejas é como seus pastores estão envolvendo suas congregações na política mundial. Em um mundo, digamos, ideal, sua igreja deveria ser um santuário. Quaisquer que sejam suas crenças espirituais, frequentar a igreja deveria ser uma oportunidade para refletir, meditar sobre sua existência e buscar o apoio de uma comunidade de mentalidade semelhante, juntamente com um líder espiritual sábio. Infelizmente, muitas mega-igrejas criaram ambientes abusivos e prejudiciais. Como observado pela Vanity Fair, depois que Carl Lentz foi demitido do cargo de pastor da mega-igreja Hillsong, história de altos funcionários da igreja tendo casos inapropriados, juntamente com a história de abusos que resultaram em uma cultura de silêncio e medo, começaram a surgir. E como observado pela Vox, Lentz e a Hillsong não estão sozinhos quando se trata de pregadores tendo escândalos sexuais e mega-igrejas sendo reveladas como foco de comportamento inadequado e ambientes abusivos. Dentro do Evangelho da Prosperidade, nós também estamos vendo a deteriorização, a fragilização e a permissão da quebra da estrutura da família. Ou seja, o sistema do Evangelho da Prosperidade, por esses líderes, e em algumas convenções, já está liberado o divórcio. E o adultério, ele é aceito e recebido com muita tranquilidade. Por exemplo, pastores dando palestra para casais no terceiro casamento. Não tem sentido, mais uma vez a coisa não se encaixa. Porque o que eu entendo como autoridade para assunto é autoridade sobre algo que eu vou falar de algo que eu vivo. Então, para eu falar de casamento, para eu falar de família, para eu falar de fidelidade, eu tenho que estar no meu primeiro e único casamento. Porque se eu tiver no segundo, no terceiro casamento, por mais celebridade que eu seja, por mais que esse encontro de casais tenha toda a pose, tenha toda uma engrenagem publicitária de marketing, essa pessoa não terá autoridade para falar de algo que ele mesmo não cumpriu, não viveu. Então, o que nós estamos vendo aí é uma total inversão de valores cristãos, cristocêntrico, dentro da moral judaico-cristã. Mas creio que isso seja um assunto para outro momento. O que torna tudo isso descrito nesse vídeo sorrateiro e perigoso é que eles são difíceis de detectar.
pois muitas vezes se disfarçam de virtude ou até mesmo maturidade espiritual. Se sua igreja não consegue passar seus ensinamentos sem usar culpa, vergonha, manipulação e etc., então sua igreja não é realmente uma igreja. Passar ensinamento sem culpa, sem medo. Por exemplo, nós aqui do Projeto Missão Acts entendemos que o poder não está nas mãos de quem tem dinheiro. O poder não está na mão de quem tem prosperidade. O poder está na mão de quem tem conhecimento e de preferência conhecimento do plano de salvação de Deus para a humanidade descrito na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu confesso que o canal Projeto Actos, ele só existe porque ele foi proibido dentro de igrejas. Ou seja, ensinamentos que preza pela liberdade de opinião, pela reflexão, para que as pessoas tenham, no mínimo, o direito de conhecer a verdade como ela é, e não distorcida, não abstraída, não sofismada, suprimida da sua verdade, quando, na verdade, esses textos isolados, sem contexto, acabam virando pretextos para heresias e mentiras dentro de promessas feitas por homens e que Deus não fez. Então, o conhecimento, o exame da palavra de Deus é fundamental para uma igreja sadia. E já dizia o apóstolo Paulo: examinai todas as coisas, retende o bem e abstende-vos de toda a aparência do mal. É difícil detectar o evangelho da prosperidade porque, aos olhos humanos, carnal, nós falamos aqui em algumas ocasiões atrás que o grande perigo de um homem ir para o inferno não estava nas coisas feias, ou não estão nas coisas feias, estão nas coisas belas, nas coisas atrativas, no entretenimento, no mundo colorido, maravilhoso, hedonista. Este é o perigo de nos levar para o inferno. E voltamos aqui a dizer que o mundo real, ele é cinzento, ele é complicado, ele não é confortável, muitas vezes ele é feio, é duro, é estreito, é espinhoso, é sacrifício, é renúncia, é pagar o mal com o bem, é dar outra face, é negar a si mesmo, é tomar a cruz e seguir a Cristo. O Evangelho da Prosperidade, ele não traz essa proposta. Sabe por quê? Porque ele pegou Filipenses 4, versículo 13, e suprimiu os versículos 1 até o versículo 12, quando Paulo diz: sei estar abatido, sei padecer necessidade, sei padecer fome, sei ficar sem dinheiro, eu sei passar por todas as provações, é por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então pegou o versículo 13 isolado, dentro do capítulo 4 de Filipenses, criou a espinha dorsal e a base do Evangelho da Prosperidade, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Texto sem contexto que virou um pretexto para o Evangelho da Prosperidade no Brasil. Heresia, que destacou o versículo 13, mas não contextualizou os 12 primeiros versículos, que o apóstolo Paulo está descrevendo toda a dificuldade, dureza da vida. Então, não existe dentro do Evangelho da Prosperidade uma proposta para eu e você viver a vida como ela é. Dura. Difícil. Exige muito trabalho, muito esforço. Então, não fica olhando, não fica preocupado com as suas ações. Mas fica preocupado com o esforço que você precisa desdobrar para que a sua ação ela seja realmente digna de um cristão. Há muitos pregadores e ministérios que tentam ativamente combater a teologia da prosperidade. E graças a eles, muitos desses falsos pregadores estão sendo descobertos. Você sabe que a fé e a religião são coisas muito poderosas. Uma boa igreja com um bom líder pode ajudar as pessoas de maneiras sem precedentes. Mas o contrário também é possível.
As mega-igrejas são uma força poderosa na paisagem religiosa contemporânea, atraindo multidões de fiéis em todo o mundo. Com isso em mente, eles podem ser uma força positiva para a comunidade religiosa e para a sociedade como um todo. Enquanto algumas buscam poder, outras usam seu poder para buscar e espalhar os verdadeiros ensinamentos. No fim, um dos verdadeiros poderes da fé não está em ser cegamente obediente, mas em ter a coragem de questionar e desafiar qualquer pessoa ou instituição que coragem de questionar e desafiar. E fechando esse comentário, a primeira, única e mais prominente pessoa que eu vejo com coragem para questionar e desafiar é a pessoa de Jesus. Que contra todo o Império Romano, contra toda uma cultura farisaica, ele vai na contramão, questionando tudo e a todos, desafiando todos, pregando o reino de Deus na terra, e por isso foi levado à cruz, ciente de que ele seria crucificado, mas crucificado pela verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Então, questionar e desafiar é o que nós, como cristãos protestantes, e que seguimos a Cristo, devemos fazer, porque complicar é evitar a verdade. O que o Evangelho da Prosperidade faz é complicar o Evangelho cristocêntrico, o Evangelho de Jesus. E quando o Evangelho da Prosperidade ele complica o Evangelho de Jesus, ele está evitando que você conheça a verdade. E a verdade é que você não vai levar um centavo, um patrimônio, nada material que você conquistar aqui nessa terra. Muito pelo contrário. Jesus, do jeito que ele nasceu, ele viveu, ele voltou para o Pai. Abusa da confiança e da devoção dos outros. Bom, aproveitando aqui a oportunidade, eu gostaria de agradecer ao nosso amado irmão que fez, esse trabalho maravilhoso, memorável, Efeito Expresso. Efeito Expresso pode contar com o projeto Actos, o nosso canal. Nós estamos aqui louvando a Deus pela sua vida, agradecendo de primeira mão e pegando aí todos a esses que estiveram ao alcance da nossa voz, que tiveram a oportunidade de receber esse react, que vai lá no canal Efeito Expresso, se inscreva no canal, dê o seu like, a sua curtida, deixe seu comentário. Um trabalho maravilhoso, está de parabéns, isso engrandece o reino, e é assim que o reino de Deus vai crescer, é assim que nós vamos vencer e fazer com que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja. Então são trabalhos como o Efeito Expresso que nos permite acreditar que ainda podemos ser um cristão verdadeiro e um verdadeiro adorador. Então você que até agora nos acompanhou, Efeito Expresso, vai lá, se inscreva, dê o seu like, comente, porque é um trabalho que vale a pena ser seguido, um canal que vale a pena ser seguido, uma pessoa que pensa um evangelho cristocêntrico, está de acordo com o nosso pensamento, e nós estamos indicando vocês porque entendemos que o trabalho feito pelo Efeito Expresso engrandece e contribui muito com o evangelho, não só no Brasil, mas no mundo. Então nós estamos aqui parabenizando esse trabalho, e o nosso react é só para endossar e agregar valor ao trabalho que foi feito pela direção de Deus e de forma muito didática, de forma muito relevante, assertiva e oportuna. Então essa é a nossa palavra, e aqui finalizando, o projeto Actos agradece ao trabalho do canal Efeito Expresso.